você faz uma... Vai fazer a leitura, vai te apresentar, aí 55 minutos, está 10 minutos adiantado, tá? A gente não começou os relógios. Pode seguir tranquilo. Aqui está 10 adiantado? Aqui está 5, está certinho. Aqui a gente deixa um pouquinho para frente, mas não. Até 9, está tranquilo, mas 5 está chegando. Mas só no final que a gente faz uma peça de encerramento, Tá. então não chega. Beleza. Será que eu consigo puxar esse note para cima? Dependendo, pode ter uma coisa. Se você preferir, ou se você quiser colocar aqui em cima, tanto faz. Mas de qualquer maneira eu peguei o... Será que atrapalha a câmera se eu botar aqui? Eu acho que não. Quer colocar aqui? Porque aí porque fica mais fácil para eu ler. Para eu não ficar ou com a... Porque se for atrapalhar a transmissão, aí eu... Se não for atrapalhar a transmissão, tudo bem. Não, então... Deixa eu só ver aqui. Beleza? Tá. Que aí fica mais fácil. Tranquilo. Vamos seguir no computador. Aquelas assim, vou mexer tudo aqui, tirar tudo. Boa noite a todos. Bom, primeiro eu queria agradecer muito o Gustavo. Primeira vez, né, Gustavo? Mas, como eu digo, toda palestra é repetitivo. A doutrina nos dá uma coisa, nos traz várias coisas boas. Entre elas são as amizades, né? Que a gente acaba fazendo, visitando outras casas, conhecendo outros trabalhos. O Gustavo tem um trabalho fantástico lá no Centro Espírita de Jaú. Depois fica o espaço para você falar lá da casa, para falar das crianças que vocês fazem, o trabalho de lá também, que a gente puder ajudar, a gente vai ajudar, porque o trabalho de vocês é muito lindo, nós fomos lá conhecer. Então o Gustavo acaba virando, é nosso amigo e veio hoje pela primeira vez, então é um grande prazer mesmo. E muito bem-vindo que veio aqui pela primeira vez, as pessoas que estão nos assistindo pelo Face, nossos amigos já de longa data, que nos acompanham, nos ajudam. Eu gostaria também de pedir às pessoas que entraram pela primeira vez, que fiquem conosco, que mentalizem, né? Vamos tentar desligar a mente do dia a dia, ouvir a palestra, o bate-papo que o Gustavo veio nos trazer sobre as leis morais, que é o que a gente precisa, né? Vamos falar de Jesus, o que ele nos trouxe de bom. Então eu peço para as pessoas que necessitam, pedem oração, pessoas que têm problemas de saúde, problemas em casa, fique conosco, porque você vai acabar recebendo, não só no final, na hora do passo coletivo, mas durante a palestra, toda a espiritualidade amiga te visita e te acompanha. Queria agradecer, não posso deixar de passar, amanhã nós vamos falar de novo, vou falar rapidinho, a todas as pessoas que ajudaram na festa, sábado. Foi uma alegria imensa, as pessoas que doaram as coisas, os brinquedos, a Escola SESI, muito obrigado, o Objetivo, quem mais? O Coque, tantas pessoas que vieram doar aqui na porta de casa, eu não sei o nome, me desculpa, brinquedos novos na caixa, embrulhados, brinquedos usados em ótimo estado. Nós conseguimos 790 brinquedos e doamos 700 brinquedos esse ano, foram 700 crianças. Brinquedos inteiros, brinquedos que nós daríamos para os nossos filhos. Esse é o critério que a gente usa na hora de escolher o brinquedo, de embrulhar o brinquedo. Será que meu filho vai gostar? Bom, eu acho que sim, então esse eu vou dar.
Se meu filho não vai gostar, então esse a gente não dá. A gente vai lavar, a gente vai consertar e o ano que vem a gente doa. Então eu queria agradecer muito as pessoas que nos ajudaram. Sem vocês, nada disso é possível. Nada. Sem a doação do pão, da salsicha, do molho, do refrigerante, enfim, da pipoca, do algodão doce, do açúcar, enfim. E também eu queria agradecer a comunidade que foi lá. Puxa, eu queria agradecer muito o pessoal que mora na Cidade Nova e acredita no nosso trabalho. E nos deu o prazer de tê-los conosco, viu? Não é a gente que faz o trabalho, não. Vocês que nos ajudam a caminhar. A gente eu não tenho palavras para agradecer a cada criança que entrou naquela escola, a cada pai que veio dar um beijo, agradecer. E o que eu tenho para dizer é que vocês não têm que nos agradecer, a gente que tem que agradecer pela oportunidade de a gente estar junto. E mais um evento e vamos lá Na Alegria 2020, né? Já estamos preparando aí. Vamos dobrar, né? Vamos dobrar a meta esse ano que vem. Então agora eu convido a todos uma oração. Nesse sentimento de gratidão que me invade, espero que invada a todos nesse instante. Desligando o nosso pensamento do dia a dia, das coisas materiais, do trabalho. Vamos nos ligar a Deus em pensamento, ao nosso Pai, em agradecimento por mais um dia. Cada dia é uma oportunidade, cada dia é mais uma chance da gente aprender. É Deus que nos proporciona um dia, mais um dia na vida. O sol, o ar, tudo que nos cerca. Essa grandeza, essa beleza da vida. Obrigada, Senhor, por mais esse dia. Ao nosso Mestre Jesus, nosso amigo, nosso irmão mais velho, que nos acompanha, nos ampara. A espiritualidade amiga, espiritualidade que acompanha os nossos trabalhos, que nos apoia, que está conosco sempre e já preparou esse ambiente, ao mentor dessa casa. Peço a todos que um pensamento de gratidão, a todos os trabalhadores espirituais que aqui estão, que nos ajudem, Senhor. Ao nosso amigo Gustavo, que aqui está, que ajude, que inspire, e a nós, que nós consigamos entender e colocar em prática realmente o Evangelho do Cristo. Peço, Senhor, que visite a cada um que está aqui presente, e seus lares, e a cada um que nos ouve nesse instante. Que os nossos amigos espirituais ajudem a cada pessoa que está ouvindo ao entendimento, ao consolo, a entender que nunca estamos sozinhos, que Deus está sempre conosco, nosso Mestre Jesus também, nosso irmão. Quando caímos, nós levantamos e não agradecemos a Jesus, pois Ele é que nos levanta toda vez, todos os dias. Obrigada, Senhor, pela oportunidade do trabalho. Obrigada, Jesus, pela companhia. Eu sei que o Senhor está conosco. Vamos então dar por início a nossa palestra de hoje. Que assim seja. Gustavo, é todo seu o microfone. Eu não estraguei nada, não mexi. Certinho? Só água tá aqui, tá? Obrigado. Fica à vontade. Gente, boa noite. Então é um grande prazer, né, estar aqui pela primeira vez. Agradecer o convite do Alexandre, convite da casa para poder falar um pouquinho sobre os nossos estudos, sobre as nossas experiências dentro dessa tão consoladora doutrina espírita. Então vamos hoje aqui falar um pouquinho sobre a lei natural. A parte terceira do Livro dos Espíritos vai falar sobre a lei natural. Kardec divide a lei natural em 10 capítulos. E todos eles fazem parte da lei natural. Ele faz essa divisão
porque como pedagogo, didaticamente, ele vai abordar os diversos aspectos da lei natural. Então a lei de adoração é uma lei natural, a lei do trabalho é uma lei natural, a lei de reprodução é uma lei natural, enfim. Mas hoje falaremos do primeiro capítulo, que é a síntese da lei moral, da lei de Deus, que é a lei natural. A lei natural, que se inicia o capítulo na questão 614, e Kardec vai começar todos os capítulos fazendo a mesma pergunta: o que se deve entender por lei do trabalho? A lei do trabalho é uma lei natural, a lei de adoração é uma lei natural, a lei de reprodução é uma lei natural. E na 614 ele pergunta: o que se deve entender por lei natural? Por que ele faz essa pergunta? Quando a gente estuda o Livro dos Espíritos, a gente tem que estudar a pergunta e a resposta. Por que ele pergunta isso? Porque na época de Kardec e até hoje é muito comum haver uma confusão sobre a lei de Deus. O que é a lei de Deus? O que é a lei natural? O que ela rege? Ela rege só a questão moral? Ela rege a questão material? O que ela rege? O que se deve entender? Os Espíritos respondem: a lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer, e ele só é infeliz quando dela se afasta. A lei natural é a lei de Deus. Os Espíritos condicionam a nossa felicidade ao cumprimento da lei natural. Por nós. Ela é a única verdadeira para a felicidade do homem. O que isso quer dizer? Que a nossa felicidade está diretamente condicionada ao cumprimento dessa lei natural por nós. Por nós. Indica-lhe o que deve fazer. A lei natural não se impõe. Espiritismo não se impõe. O Espiritismo faz parte da lei natural, porque ele está na natureza. A lei natural indica o que deve fazer. Ela nos traça o caminho. E nós só seremos infelizes quando nos afastamos da lei natural. Cada vez que a gente quebra a lei natural, que a gente descumpre a lei natural, a gente traz para a nossa vida infelicidade. Simples assim. E o que ela rege? Ela rege tudo. Ela rege o moral, ela rege o material. Não tem diferença. A relação de amor que nos une às pessoas, aos nossos filhos, aos nossos entes queridos, é regida pela mesma lei que liga as moléculas de hidrogênio com a molécula de oxigênio para formar a água. É a mesma lei. Ela rege tudo, rege o moral, rege o material. Por isso que a gente tem que estar atento no trato, não só das nossas questões morais, mas também das questões materiais. Cuidar do corpo através da lei de conservação faz parte da lei natural. A gente vai trabalhar tudo isso nesse capítulo. Mas aí Kardec pergunta, 616, será possível que Deus em certa época haja prescrito aos homens o que noutra época lhes proibiu? Por que ele pergunta isso? Porque a revelação espírita quebrou paradigmas. Kardec viu algo diferente na revelação dos espíritos. Então ele pergunta para os espíritos, viu, Deus ensinava de outro jeito lá atrás? Eu não tô querendo entender isso. Ele ensinava de uma maneira diferente, estava errado lá atrás, e agora como é que eu consigo entender esse ensinamento que vem de Deus? Os espíritos respondem, Deus não se engana. Os homens é que são obrigados a modificar suas leis por imperfeitas. As leis de Deus, essas são perfeitas. Óbvio, a revelação divina veio para a humanidade terrestre na medida em que o homem podia suportá-la. Jesus, por exemplo, não poderia falar de perispírito há 2000 anos atrás.
Se hoje a gente já tem uma dificuldade enorme em entender, você imagina 2000 anos atrás. Deus não se engana, somos nós é que nos enganamos. As leis de Deus são perfeitas. A harmonia que reina no universo material como no universo moral se funda em leis estabelecidas por Deus desde toda a eternidade. A lei natural é uma lei universal. Ela não rege só o planeta Terra, ela rege todo o universo. Basta olhar para o céu num dia, numa noite que não tem nuvens, a harmonia no universo. A gente consegue ver a Via Láctea. A harmonia que reina nesse universo material. Não dá para crer, não dá para entender que isso é obra do acaso. Existe uma força superior que rege a harmonia material. E é a mesma força que rege as questões morais. É isso que ele está falando aqui, ó. A harmonia reina no universo material como no universo moral. O que nós estamos estudando aqui é uma lei universal. Daqui a alguns milhares de anos, quando estivermos, né, se Deus quiser, habitando novas esferas, esferas mais evoluídas, nós vamos estar sendo regidos pela mesma lei, vamos estar trabalhando lei natural, porque ela é universal. Aí Kardec pergunta na 617, as leis divinas, que é o que compreendem no seu âmbito, referem-se a algo mais do que a conduta moral? Kardec, lendo a 616, ele, lei natural rege relação material? Como assim a lei de Deus rege relação material? Não diz respeito só ao espírito, não diz respeito só ao interior? Referem-se a algo mais do que a conduta moral? Aí os espíritos respondem, todas as leis da natureza são leis divinas, pois Deus é o autor de todas as coisas. O sábio estuda as leis da matéria, o homem de bem as da alma e as segue. Todas as leis da natureza são leis naturais, pois foram criadas por Deus. Tudo que foi criado por Deus faz parte da lei natural. O sábio estuda as leis da matéria, o homem de bem as da alma. Não tem diferença. Não tem diferença de um cientista que está hoje dentro de um laboratório trancado tentando descobrir uma vacina. Ele está estudando o quê? Uma lei natural. Ele está tentando descobrir uma lei que ela já está lá. Tanto que quando eles descobrem a vacina, qual é a notícia? A vacina foi descoberta, não foi inventada. Ela sempre esteve lá. O homem só tem que o quê? Descobrir um mecanismo que a lei divina criou para combater um determinado vírus, uma determinada bactéria. Não tem diferença dele que está estudando medicina, física, química e nós aqui que estamos estudando as leis morais, que estamos estudando o Evangelho do Cristo. Não tem, tudo é lei natural. O Haroldo Dutra Dias costuma dizer que os cientistas são profetas do laboratório, alguma coisa nesse sentido. Porque eles estudam e eles nos revelam mecanismos da lei natural, que rege o quê? A matéria. Não há diferença, não há diferença. Ele parte para o conhecimento da lei. E a pergunta 621, eu digo que é uma das top 5 do Livro dos Espíritos. Talvez uma das perguntas mais importantes de todo o Livro dos Espíritos. Onde está escrita a lei de Deus? Por que ele pergunta isso? Porque até hoje, se você perguntar onde está escrita a lei de Deus, você vai obter inúmeras respostas. Está num livro. Está num livro que foi achado lá no Oriente. Está na Bíblia, está no Alcorão, está no Velho Testamento, está no Novo Testamento, enfim, está num pergaminho. Mas onde está escrita a lei de Deus? É isso que Kardec pergunta. E o que os espíritos respondem? Na consciência. A lei de Deus está dentro de nós.
Então por que os Espíritos nos dizem a lei natural é a única para a felicidade do homem? Porque ela está dentro da nossa consciência. Quando a gente rompe a lei natural, quando a gente quebra a lei natural, quando a gente ofende a lei natural, a gente ofende algo que está dentro de nós, a gente machuca algo que está dentro de nós. O que isso traz para a gente? Traz dor, traz infelicidade. E quando a gente pratica a lei natural, os princípios da lei natural, a gente desenvolve essa potência que está dentro do nosso espírito desde a nossa criação. E isso nos traz o quê? Felicidade. Por isso a lei natural é a única para a felicidade do homem. O homem só é infeliz quando dela se afasta. Porque onde ela está? Está na consciência. A gente aponta para a cabeça, gente, porque o cérebro é o órgão de maior ligação do espírito com o corpo, né? Mas a consciência é todo o espírito. O espírito é uma forma de consciência. Podemos dizer assim genericamente, sem entrar em termos técnicos, tá? 621A. Visto que o homem, Kardec pergunta, visto que o homem traz em sua consciência a lei de Deus, que necessidade havia de lhe ser ela revelada? Tudo bem, entendi, a lei de Deus está dentro da nossa consciência. Então por que precisa de profeta? Por que o passado precisou de profeta para revelar a lei? Por que hoje nós necessitamos dos espíritos para vir fazer essa revelação, se essa revelação está dentro da nossa consciência? Qual a necessidade disso? Olha a pergunta de Kardec. Está lá dentro, pergunta, para que revela? Os espíritos respondem, ele quem? O homem, ele a esquecera e desprezara. Quis então Deus lhe fosse lembrado. E isso faz parte do nosso dia a dia. Se a gente cumprir aquela lição de Santo Agostinho que fala, na hora de dormir, reveja o seu dia e pense em todas as suas atitudes desde o momento que você acordou até agora que você está deitado. Nós, em muitos momentos do nosso dia, a gente faz o quê? Esquece e despreza a lei natural. A gente ainda tem necessidade do templo. A gente ainda tem necessidade de vir à casa espírita, de ir à igreja, de ir ao culto, de procurar o templo religioso para quê? Para aurir essa força que vem de lá. Para quê? Para a gente lembrar. Lembrar. E eu tenho certeza que vocês, ao saírem da casa espírita, geralmente saem com uma sensação de leveza. A lei penetra, os fluidos penetram, o raciocínio funciona, a gente aure isso faz bem pra gente. Mas a gente costuma esquecer. Quis Deus então que fosse lembrada. Quis Deus então que fosse lembrada. E aí Kardec também, outra pergunta das top 5 do Livro dos Espíritos. No capítulo da lei natural, veja, estamos estudando lei natural. E o que Kardec pergunta para os espíritos dentro da lei natural? Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? A resposta dos espíritos, vede Jesus, olhe para Jesus. Por que Kardec inseriu Jesus dentro do capítulo das leis morais? Porque Jesus é a materialização da lei natural. Jesus é a materialização da lei de Deus na Terra. Por isso Kardec colocou Jesus no capítulo da lei natural. E ele comenta essa questão. Essa resposta não é muito comum Kardec fazer comentários às suas questões. Então a gente tem que ficar atento aos comentários de Kardec no Livro dos Espíritos. Kardec comenta, para o homem, Jesus constitui o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo. E a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor, porque sendo ele o mais puro de quantos tem aparecido na Terra, o Espírito Divino o animava. Por que Jesus disse que eu e o Pai somos um só?
não disse isso? Isso dá margem a muitas interpretações de gente que entende que Jesus é Deus encarnado, porque ele disse, eu e o Pai somos um só. Por que ele disse isso? Porque Jesus tem conexão direta com Deus. Tudo que saiu da boca de Jesus, todas as atitudes de Jesus, refletem a prática da lei natural. Por isso ele é o modelo, por isso ele é o guia. Ele é o modelo por quê? Porque a gente tem que moldar a nossa conduta à conduta de Jesus. Aquela perguntinha básica na hora que a gente está ou muito nervoso ou muito triste. O que Jesus faria nessa hora? Que é aquela pergunta que muitas vezes a gente não faz. Porque ele é o modelo. O Haroldo Dutra costuma dizer que o Wi-Fi de Jesus pega longe. O nosso é 4G, ele está no 2 milhões de G. Porque o Espírito Divino, a conexão dele com Deus é completa. Ele compreende perfeitamente todos os aspectos da lei natural e os pratica. Por isso que ele é modelo e é guia. Por quê? Ele indica. Lembra? 621, a lei natural indica o homem. Jesus é o guia porque ele indica o caminho. A escolha é nossa. Se formos para o caminho indicado por Jesus, seremos felizes. Se formos no caminho oposto ao indicado por Jesus, que é o caminho da lei natural, da prática da lei natural, vamos trazer para a nossa vida infelicidade. Continua o comentário de Kardec. Quanto aos que, pretendendo instruir o homem na lei de Deus, o têm transviado, ensinando-lhe falsos princípios, isso aconteceu por haverem deixado que os dominassem sentimentos demasiado terrenos, e por terem confundido as leis que regulam as condições da vida da alma com as que regem a vida do corpo. Muitos hão apresentado como leis divinas simples leis humanas, estatuídas para servir as paixões e dominar os homens. Jesus é o modelo, ele é o Espírito Divino o animava, mas a lição de Jesus durante muito tempo e até hoje tem sido muito deturpada. Esses que deturpam os ensinamentos têm sentimentos demasiados terrenos, confundem as relações da vida da alma com as relações da vida da matéria. Confundem e querem estatuir por eles, fazer por eles a lei de Deus. Dá uma interpretação que lhes convém, porque não compreendem. Que aí é a ignorância no sentido de falta de conhecimento. Confunde uma coisa com a outra, quando na verdade estamos tratando de uma coisa só. A lei que regula a matéria é a mesma lei que regula as relações morais. Não tem diferença. Não tem diferença. Porque ele faz esse comentário, porque dentro da lei natural tem o capítulo de o bem e o mal. Uma seção da lei natural, ele vai traçar ali os princípios do bem e do mal. E ele, Kardec, pergunta, que definição se pode dar da moral? O que é moral? Porque a gente fala muito em lei moral. Tem que ter moral, né? Enfim, que definição se pode dar da moral? Espíritos respondem, a moral é a regra de bem proceder, isto é, de distinguir o bem do mal. Funda-se na observância da lei de Deus. O homem procede bem quando tudo faz pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. É regra de bem proceder, é saber distinguir na hora da ação se está agindo certo, se está agindo errado. Gustavo, como eu sei isso? Como eu vou saber o que é bem e o que é mal? Os espíritos respondem nessa questão. O homem procede bem quando tudo faz pelo bem de todos. Ou seja, o bem só é bem se for bem para mim e for bem para os outros. Se eu faço o bem só para mim, eu faço o mal.
Se não é bem para todos, é mal. O homem procede bem quando tudo faz pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. A lei de Deus é para todos, não é para privilegiados. Não é para privilegiados do conhecimento e não é só para privilegiados no sentido material. Ela é para todos. E o bem só existe quando é feito para todos. Se eu quero o bem só para mim, eu sou mal. Em resumo, o bem e o mal. E a regra é o distinguir. É o distinguir. Mas vamos lá. 633, que só a pergunta dá uma palestra, porque é muito difícil de entender a pergunta. A regra do bem e do mal, que se poderia chamar de reciprocidade ou de solidariedade, é inaplicável ao proceder do homem para consigo mesmo. Achará ele na lei natural a regra desse proceder e um guia seguro? Olha, a regra do bem e do mal, que se poderia chamar de reciprocidade ou solidariedade, ou seja, ele está afirmando, olha, eu já entendi a regra do bem. A regra do bem é ser solidário. É reciprocidade, ou seja, é de um para outro, de outro para um. Tem que ser recíproco, tem que ser para todos. Entendi. Ela é inaplicável ao proceder pessoal do homem para consigo mesmo. Porque se eu quero praticar o bem pensando só em mim, eu estou praticando o mal. Eu não posso, para distinguir o bem do mal, pensar só em mim. Que geralmente não é natural, tá? Porque é contra a lei natural. Mas é comum que a gente faça isso na hora de ter uma ação. Está sendo bom para mim, só para mim, e os outros. Geralmente não, mas muitas vezes a gente faz, a gente não consegue distinguir. Aí ele fala, tudo bem, já entendi, mas a lei natural, ela dá um proceder, ela é um guia seguro. Como que a lei natural traça para a gente? Ela traça um parâmetro para a gente saber se eu estou agindo bem, se eu estou agindo mal, se o que eu estou fazendo é bom, se o que eu estou fazendo é mal. E a resposta é sensacional. Ela chega a ser até um pouco... Quando eu entendi, porque eu demorei para entender isso aqui. Eu demorei para entender essa pergunta. Quando eu entendi, eu comecei a rir. Olha a resposta dos espíritos. Achará ele na lei o homem. O homem acha na lei natural a regra do proceder bem? Como que ele acha? Olha a resposta. Quando comeis em excesso, verificais que isso vos faz mal. Pois bem, é Deus quem vos dá a medida daquilo que necessitais. Os espíritos usam a gula como guia seguro. A lei natural dá? Dá. Se você comer demais, você não passa mal? E a gente sabe o limite da ingestão do alimento? Sabe ou não sabe? Sabe. Estava aqui, antes de chegar, conversando, fiz uma viagem de férias, e aí, falei, nossa, comi demais. Comi tanta carne que faz quase uma semana que eu cheguei e eu não comi carne vermelha até agora, porque eu exagerei. Não posso ver a carne mal passada que ela me dá, porque quando comeis em excesso, verificais que isso vos faz mal. Me traz a lembrança daquele tanto de carne que eu comi durante uma semana. E aí me dá lei natural. Quando excedeis dessa medida, sois punidos. Em tudo é assim. Em tudo. Seja para relação moral, seja para relação material. Em tudo é assim. O problema é o excesso. Ou quando você está muito nervoso, quando você está prestes a responder aquela ofensa, não vem uma voz interior dizendo assim, não fale isso? Vem ou não vem? Vem. Porque essa história de falar, eu falei sem pensar, eu particularmente, aí não é doutrina espírita, vou dar opinião pessoal, tá? Eu não acredito nisso. Eu falei sem pensar. Lógico que não, você pensou antes de falar. Ninguém fala sem pensar. E aí, devolve a ofensa, vou falar o devolve, né? Só para assim, para trazer um pouco a sardinha para o nosso lado, para não falar que a gente bateu primeiro, né? Responde a ofensa. Na hora não parece dar um choque por dentro.
Porque ofendeu a lei natural, excedeu. Quando excedeis a medida, sois punidos. Em tudo é assim. Na comida é assim, no descanso é assim. O descanso excessivo é prejudicial. O trabalho excessivo é prejudicial. A lei natural traça para o homem o limite de suas necessidades. Se ele ultrapassa esse limite, é punido pelo sofrimento. Se atendesse sempre a voz que lhe diz basta, evitaria a maior parte dos males, cuja culpa lança a natureza. Então vai viajar de férias, come um monte de carne e fala que foi o tempero da carne. Ah, foi o tempero. Não foi que em vez de você comer um, você comeu 8. É o tempero. Né? Lança a culpa à natureza. Se atendesse sempre a voz que lhe diz basta. E ela diz porque ela está na consciência. Quando a gente vai ferir a lei natural, a gente escuta um basta. E quando a gente vai praticar a lei natural, a gente também escuta um continue. A gente também escuta, porque também não vamos só falar mal, né, gente? A gente também faz coisa boa. E a gente é impelido a fazer. E quando faz e termina, não dá uma sensação de bem-estar? Dá. Dever cumprido. Lei natural cumprida, lei natural praticada, felicidade. Comeu demais, passa mal, lei natural ferida, infelicidade. É isso. Bem e o mal. E aí Kardec pergunta, por que está o mal na natureza das coisas? Falo do mal moral. Não podia Deus ter criado a humanidade em melhores condições? Eu duvido que tenha alguém que nunca fez essa pergunta. Ah, mas Deus não podia ter feito as coisas mais fáceis, Gustavo? Os alunos do estudo sistematizado lá no Centro Espírita Verdade e Luz em Jaú costumam muito perguntar isso. Ah, mas por que Deus fez assim, Gustavo? Não tinha um jeito mais fácil? Não tinha um jeito mais fácil? É o que Kardec está perguntando. E os espíritos dão ali um puxão de orelha. Já te dissemos. Os espíritos foram criados simples e ignorantes. Ou seja, o mal não está na natureza das coisas. Porque o espírito foi criado simples e ignorante. Ele não foi criado com o mal. Porque Deus não cria o mal. O mal não é obra de Deus. Porque se a gente acreditar que o mal é obra de Deus, então a gente vai começar a acreditar no demônio. Não é? Deus criou um ser destinado ao mal. E ele vai combater o bem eternamente porque Deus criou ele mal. Não. Deus não criou o mal. Os espíritos foram criados simples e ignorantes. Deus deixa que o homem escolha o caminho. Deus permite. Por quê? Livre-arbítrio. Gustavo, eu não entendo. Os alunos falam, Gustavo, mas por que Deus criou esse tal desse livre-arbítrio? Os espíritos vão responder, para que o homem seja o único responsável pela sua própria escolha. A compreensão não é difícil. A compreensão não é difícil. Agora, a prática a gente já tem um pouco mais de dificuldade. Deus deixa que o homem escolha o caminho. Tanto pior para ele se toma o caminho mau, mais longa será a sua peregrinação. A gente não estuda evolução no Espiritismo, a gente não sonha em desencarnar e morar no nosso lar, ser vizinho do André Luiz, do ministro Clarence, a gente sonha com isso. A gente sonha com isso. E a gente estuda evolução. Tomando o mau caminho, a evolução vai ser mais lenta. A peregrinação vai ser maior. O número de encarnações na Terra também vai ser maior. Se não existissem montanhas, não compreenderia o homem que se pode subir e descer. Se não existissem rochas, não compreenderia que há corpos duros. É preciso que o espírito ganhe experiência. É preciso, portanto, que conheça o bem e o mal. Eis porque se une ao corpo. Se não houvessem montanhas, o homem não compreenderia que se pode subir e descer. Praticou o bem, o caminho vai ser mais plano. Vai ser mais tranquilo.
praticou a lei natural, vai ter um caminho mais curto e mais tranquilo. Não praticou, feriu a lei natural, a própria lei natural se encarrega de colocar pessoas e circunstâncias na nossa vida que vão fazer com que a gente aprenda. Ai, Gustavo, quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. É isso mesmo. É isso mesmo. Deus me dá força, eu sou impaciente. O que Deus vai fazer para atender o seu pedido? Ele vai colocar pessoas e circunstâncias na sua vida, nas nossas vidas, que vão testar a nossa paciência. Até a gente se tornar paciente. Pronto. Então, se não quer gente testando a paciência, não peça para Deus para ser paciente. Porque Ele vai mandar pessoas e circunstâncias, através da própria lei natural. Ela se encarrega disso. A gente não precisa ser juiz de ninguém. A gente não precisa ser juiz de ninguém e ficar apontando os erros alheios, porque a lei natural se encarrega. A gente já tem a nossa evolução, a nossa vida para cuidar. Não precisa ficar julgando a dos outros, como a gente faz muitas vezes. Aí tem que ficar fazendo palestra para entender, né? Para entender esse aspecto da lei e praticar. É isso. É preciso que o homem ganhe experiência, que ele conheça o bem e o mal. Ele não está dizendo aqui que é preciso que o homem pratique o bem e o mal. É preciso que a gente tenha contato com o bem e contato com o mal para que a gente faça a nossa escolha. É por isso que se une ao corpo, é por isso que a gente reencarna, para ganhar experiência. É através da experiência que o espírito aprende. Então, quando a gente vê aqueles jovens afoitos, ansiosos, eles querem tudo agora, não, eu vou fazer... O que geralmente a gente olha e fala, calma filho, a vida te ensina, fica tranquilo, você vai aprender. Não é isso? É isso. Porque a gente já passou por isso, já ganhou essa experiência. Então a gente vê o caminho do jovem, da criança. Ela cai, rala o joelho, né, vai chorar. Tudo isso faz parte da experiência. Tudo isso faz parte. É por isso que estamos aqui encarnados, para ganhar essa experiência, para ter esse contato com o bem, para ter esse contato com o mal, para que a gente faça a nossa própria escolha. São absolutos para todos o bem e o mal? Uma pergunta forte de Kardec. É absoluto isso, o bem e o mal para as pessoas? É uma fatalidade? Como funciona isso? Os espíritos respondem: a lei de Deus é a mesma para todos. Já falamos isso hoje. A lei de Deus é a mesma para todas. A mesma para todos. A lei, o bem só é o bem para mim se ele for para todos. Se for só para mim, não é bem, é mal. Porém, o mal depende principalmente da vontade que se tenha de o praticar. Para praticar o mal, você tem que ter vontade de praticar o mal. Então eu falei sem pensar. Mentira. Falou porque quis ofender. Depois você já se arrepende na hora, porque já sente que não pega bem, não é isso? Aí é aquela choradeira, principalmente quando é em família, né? Tem que pedir desculpa. Aí tem, às vezes, aí não para de chorar, fica até uma coisa meio chata, né? Não para de chorar, é aquela choradeira. Por quê? Porque já viu na hora que fez a bobagem. Mas teve vontade. O mal depende principalmente da vontade que se tenha de o praticar. O bem é sempre o bem e o mal é sempre o mal, qualquer que seja a posição do homem. Diferença só há quanto ao grau de responsabilidade. O bem é sempre o bem e o mal é sempre o mal. Não tem, ele é meio... vamos falar aí do nosso momento político. Não vou querer entrar em divergências políticas, não. Existe um político que ele é meio honesto? Não tem. As nossas atitudes não tem assim, eu fui meio bom. Não, você não foi meio bom, você foi mal. Não tem, o bem é sempre o bem, o mal é sempre o mal, qualquer que seja a posição do homem. Tem meio bem. Ele é meio ladrão.
Ah, eu achei uma carteira com R$1.000, devolvi 500. Eu fiz meio bem? Não, você roubou 500. Você não devolveu 500, você roubou 500. A obrigação é achar e devolver. Diferença só há quanto ao grau de responsabilidade. Quanto maior o conhecimento, maior a responsabilidade. Então a criancinha que vai lá e morde o amiguinho na pré-escola com 4 anos, você não vai punir com a mesma severidade do que um adulto, aqui um marmanjão de 42 anos que agride uma outra pessoa. Não dá. É o grau de responsabilidade. Um ser primitivo. Um ser primitivo, né? Na Amazônia tem algumas tribos indígenas que não tiveram nunca contato com o homem. Não dá para você cobrar dessas pessoas com o mesmo rigor que nos cobra. O ano passado ou esse ano, um determinado cristão foi até uma ilha na África ou na Oceania, não me lembro o continente, em que há uma tribo de selvagens lá, e eles não permitem a entrada do homem civilizado. E eles atacam. E o cidadão, não, eu vou ensinar o evangelho para essas pessoas. Ele pisou na ilha, mataram ele, assassinaram a pessoa. Não dá para cobrar desses habitantes dessa tribo. Não dá para você, agora nós vamos prender, vamos processar, você vai para um tribunal do júri. Não dá. Não dá. É o grau de responsabilidade. Quanto maior o conhecimento, maior a responsabilidade, é lógico. A quem mais é dado, mais será cobrado. Mas que o bem é sempre o bem e o mal é sempre o mal, isso é um fato, qualquer que seja a posição. É uma questão individual de cada um, a prática do bem e do mal. Deus dá a cada um segundo as suas próprias obras. A lei natural é para todos e ela é justa. Ela é justa. Ela é justa. E aí outra pergunta que todo mundo aqui já fez um dia, ou se faz até hoje, né? Para agradar a Deus e assegurar sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal? Ah, ele é tão bonzinho, ele não faz mal para ninguém. Ah, ele não faz mal para ninguém. Esse vai para o céu, ele nunca fez mal para ninguém. Basta isso? E realmente, acredito eu que seja uma parcela enorme da população, que não faz mal para ninguém. Basta isso? Resposta: não. Não, simples. Não, ponto e vírgula. Não. Cumpre-lhe fazer o bem no limite de suas forças, porquanto responderá por todo mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Quando a gente tem a oportunidade de praticar o bem e tem todos os dias e não faz, nós estamos praticando o mal, porque o bem é o bem para todos. Se eu tenho a oportunidade de fazer o bem, que é o bem para todos, e não faço, eu estou sendo mal. E cumpre-lhe fazer o bem no limite de suas forças. No limite, tem que fazer até onde der. Responderá por todo o mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Então, se você pegar o livro Os Mensageiros, de André Luiz, que é o segundo livro da série, né? Nosso Lar e os Mensageiros. Como que começa o livro? André Luiz vai para uma reunião em Nosso Lar, cheio de espírito. E muitos deles foram médiums na Terra. Aí ali, talvez alguns espíritas não tenham percebido que é um recado para os espíritas, né? Talvez alguns não perceberam. Mas estava cheio de médiums, né? Que foram médiums, né? Estavam desencarnados na ocasião. E qual era o maior sofrimento desses médiums, desses espíritos que foram médiums? O maior sofrimento deles foi que eles sentiam muita dor pela oportunidade que tiveram na Terra, pelo compromisso assumido pela mediunidade e que não foi cumprido após o reencarne. E choravam. Olha, tive tanta chance e não, agora estou aqui, tenho que recomeçar. Por quê?
Responde pelo mal que resultou de não haver praticado o bem. E aí a gente entra na questão do quê? Do dever. Lei natural é dever. Aí a gente entra na questão do planejamento reencarnatório. A gente reencarna em grupos. Quando um do grupo não cumpre o que prometeu, afeta todo o grupo. É lógico. É lógico. Então, se a mãe, se o pai já abandona o filho que ele prometeu criar logo recém-nascido, já comprometeu o grupo todo. Já comprometeu o grupo todo. Então é o dever. É o dever. Por quê? Porque a lei natural é a lei da solidariedade. É a lei do amor. É a lei do amor ao próximo. Que o bem tem que ser o bem para todos. Quando um do grupo desgarra, afeta todos, é lógico. Faz o projeto para todo mundo. Quando um jogador do time falha, o que acontece? A torcida pega no pé, não pega? Quando o goleiro toma um frango lá no gol, né? Perde o campeonato, fica marcado o resto da vida dele. Um foi mal, afetou o grupo. Um foi mal, afetou o grupo. Responde por todo o mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Aí Kardec pergunta, mas haverá quem pela sua posição não tenha a possibilidade de fazer o bem? Tem gente que não tem chance de fazer o bem? Porque é engraçado, né? Lá em Jaú a gente... Eu sei que aqui não tem isso, mas lá em Jaú a gente dirige um abrigo que faz acolhimento institucional de menores em situação de risco. É um trabalhinho ali, né? Mais ou menos. A direção é toda voluntária, mas a gente administra uma entidade que tem mais de 50 funcionários. E as pessoas, é muito comum, as pessoas lá em Jaú falam, nossa, Gustavo, que legal esse trabalho de vocês. Olha, eu queria fazer um negócio assim. Olha, mas vai ter eleição daqui uns 6 meses, põe você na chapa, você vai lá trabalhar comigo. Ah, não, eu não, imagina. Aí é aquele monte de desculpa. É aquele monte de desculpa. Não, eu não tenho a possibilidade de fazer, não dá. Ah, não dá por isso, por aquilo, tudo bem, não vamos entrar na questão de julgamento. Mas a pergunta é, há quem, pela sua posição, não tem a possibilidade de fazer o bem? Não estou falando aqui que eu faço mais bem que os outros, tá? Porque eu sei muito bem o que eu tenho que carregar, tá, gente? Mas vamos lá, olha a resposta, não há quem não possa fazer o bem. Não há quem não possa fazer o bem. Somente o egoísta nunca encontra ensejo de o praticar. Basta que se esteja em relações com outros homens para que tenha a ocasião de fazer o bem. E não há dia da existência que não ofereça a quem não se ache cego pelo egoísmo oportunidade de praticá-lo. Basta estar em relação com outras pessoas. Ah, Gustavo, onde eu estou em relação com outras pessoas? No trânsito. Então você toma uma fechada, não precisa xingar a pessoa pede desculpa, você faz um joinha, você pode até estar irritado, né? Se assustou, né? Você não precisa xingar a pessoa. Simples fato de falar, não, tudo bem, você já está fazendo o bem, você está em relação. Lei de sociedade, lei natural. Capítulo específico. O homem é um ser, Deus fez o homem para viver em sociedade. Basta que se esteja em relações com outros homens para que se tenha essa oportunidade de fazer o bem. Não tem dia. Não tem dia, porque não tem dia que a gente não está em relação com outra pessoa. Mesmo que seja virtual, no WhatsApp, não tem? Dar um bom dia, responder um bom dia, né? Não pensar mal daquela pessoa que manda aquela florzinha de manhã, de bom dia, né? Aquela carinha. Né? Ah, esse chato aqui manda isso. Já não está fazendo bem. Já não há dia que não se ofereça oportunidade. Por quê? Fazer o bem não consiste para o homem apenas em ser caridoso, mas em ser útil na medida do possível, todas as vezes que o seu concurso venha a ser necessário. Ser útil. Ó a lei do trabalho aqui, que é o capítulo 3º das leis morais. Lei do trabalho. O que é trabalho? Trabalho é qualquer ocupação útil, não é só atividade profissional. Olha a lei do trabalho aqui.
Fazer o bem não é só fazer caridade, gente. Não é só isso. É ser útil. Às vezes você ficar quieto escutando uma pessoa que está conversando com você já é ser útil. Quem faz atendimento fraterno na casa espírita fala muito isso. Olha, Gustavo, às vezes fica 40 minutos no atendimento, não abre a boca. E a pessoa fala, a hora que ela sai, ela dá um abraço, fala, nossa, você foi tão bom para mim, e eu não abri a boca, Gustavo. E eu senti que a pessoa saiu de lá agradecida, ela desabafou, porque de repente não tem liberdade em casa, ou não tem alguém em casa que possa escutar, as pessoas em casa são impacientes com o problema, ou tem vergonha de se expor, vai na casa espírita, fica lá 1 hora falando e sai aliviado, fala, nossa, fui naquele, foi uma beleza. E o que o trabalhador fez? Ele sentou e ficou quieto, escutou, foi útil. Não é só ser a caridade, né, no sentido aqui, acredito eu, né, que ele está falando no sentido da caridade material, que é importante também, lógico que é importante. Né, mas caridade tem um sentido muito mais amplo que isso. É ser útil todas as vezes que o concurso foi necessário. 647. A lei de Deus se acha contida toda, ó a pergunta, toda no preceito do amar ao próximo ensinado por Jesus? Depois de tudo isso que nós falamos aqui sobre a lei natural, Kardec encerra com essa pergunta. Olha, tá tudo, a lei natural é tudo isso no amar ao próximo como ensinou Jesus? A resposta não é sim, a resposta é certamente. Que às vezes pensa sim, não, talvez, né? Talvez acho que não tem. Estou inventando aqui, né? Mas tudo bem. Sim, não, depende. Mas certamente. Esse preceito encerra todos os deveres dos homens uns para os outros. Cumpre, porém, se lhe mostre a aplicação que comporta. Esse preceito encerra um dever, mas o que é necessário? Que se mostre a aplicação, que a gente tome atitudes concretas para dar o exemplo, que é o exemplo que transforma. Porque vir aqui fazer a palestra não é tão difícil, você fica estudando em casa, você vem aqui, você fala. Não é tão difícil. O cumprimento, na minha visão, ele é um pouco mais complicado. Cumpre se lhe mostre a aplicação que comporta. Do contrário, deixarão de cumpri-lo como o fazem presentemente. Ademais, olha aqui, a lei natural abrange todas as circunstâncias da vida. E esse preceito compreende só uma parte da lei. Aos homens são necessárias regras precisas. Os preceitos gerais e muitos vagos deixam um grande número de portas abertas à interpretação. A lei natural abrange todas as circunstâncias da vida. Como é que Deus age nas nossas vidas? Através das pessoas e das circunstâncias que Ele coloca no nosso caminho. Por isso, orai e vigiai. Se a gente prestar bem atenção no tipo de circunstância, no tipo de prova e no tipo de pessoa que se aproxima da gente, a gente começa a perceber se a gente está indo bem ou está indo mal. O meio espírita é fantástico, como foi dito aqui na abertura, né? Se tem algo que o espiritismo trouxe de bom para a minha vida, e aí é um depoimento pessoal, são as pessoas que se aproximam da gente, né? Nunca na minha vida que eu ia sonhar que um dia, você falasse para mim 10 anos atrás, que eu ia estar em Pederneiras, na casa de amigos queridos que eu ia conhecer numa casa espírita dando palestra, talvez eu daria uma risada assim meio fantasmagórica para você. E hoje eu estou tendo esse prazer aqui, coisa que o espiritismo trouxe, circunstâncias e pessoas que fazem bem para a minha vida. É um depoimento que a gente faz aqui de estar dentro de um movimento em que prega que nós sejamos homens de bem. Isso é a maior missão. Qual é a missão do espiritismo? Formar homens de bem. Formar homens de bem. Todos nós aqui juntos, sabe, com os defeitos, com as qualidades, juntos caminhando. Tentando ser melhor a cada dia. Tentando ser melhor. Tem que partir de algum ponto, de algum local a gente tem que partir.
E a lei de Deus, sim, ela se acha contida nesse preceito de amor ao próximo. Se relacionar de bem com as pessoas. Ter um bom relacionamento social, dentro da própria comunidade. A FEB, a Federação Espírita Brasileira, tem uma diretriz que diz que o espírita deve se envolver dentro do contexto social em que ele vive, mas não na condição de espírita. Não ir lá para fazer proselitismo, para querer pregar o espiritismo. Se envolver nos conselhos de criança e adolescente, conselho de saúde, mas não na posição, tô aqui porque eu sou espírita. Não, tô aqui porque eu sou um cidadão e eu quero me envolver com a comunidade. A Federação Espírita Brasileira tem essa diretriz, que é nosso papel como espíritos imortais, faz parte da lei natural, é nosso dever colaborar para a sociedade, é um dever nosso. Porque a gente fala muito em direito hoje em dia, e é ótimo os direitos serem cada dia direitos novos surgirem, e cada dia os direitos que surgem estão sendo efetivados, é ótimo. Mas para exigir direito a gente tem que cumprir o dever. E o que a gente vê hoje são muitas pessoas só querem o direito, o dever não quer. Ah, eu sou contra isso, então vamos ajudar a combater isso? Não, eu não posso. Aí também não dá, fica só no discurso. Então a lei de Deus se acha contida todo nesse preceito de amor ao próximo, de ser melhor. E essa é a missão do Espiritismo, essa é a lição que a lei natural nos traz. Que a missão do Espiritismo na Terra para nós é que o Espiritismo penetre na nossa vida e nos torne homens de bem. Gente, foi um grande prazer falar com vocês essa noite. Agradeço mais uma vez a oportunidade que a casa me dá de vir aqui falar um pouquinho sobre os nossos estudos, sobre a nossa vivência também dentro da doutrina espírita. Uma boa semana, boa noite para todos, muito obrigado. Obrigado. Você tira aqui para mim, por favor. Gustavo, muita gratidão. Realmente a oração, você já é uma pessoa muito inspirada e vem muito mais inspirado. Nós entramos na semana passada na questão 614 a 618 sobre a lei natural. Coloquei hoje lá quem está fazendo parte do estudo, né? Ele complementou, ele respondeu tantas questões que foram feitas ao vivo online semana passada. Tantas questões, então nada é por acaso. E com certeza você já complementou o estudo de amanhã, né? Boa parte do estudo de amanhã você também já ajudou. Outra coisa que eu não posso deixar passar batido, no domingo nós fomos no Verdade e Luz, assisti a Léa e o Paulo, também se tornaram grandes amigos nossos. A palestra era os trabalhadores da última hora. E tudo se encaixa, nada, é por acaso de novo, né? E aí a Léa, eu vou ter que falar que a gente deu muita risada depois, que ela falou que todo mundo é trabalhador da última hora, que a gente tem que correr atrás do prejuízo, que a gente não pode só deixar de achar que é bonzinho, né? Exatamente isso, sabe? Colocou várias situações, aí ela colocou assim, lei do trânsito, né? Mesmo. Então, quando a gente vai falar alguma coisa, você fala, vai, como é que é? Instrumento do meu aprendizado. Não é isso que é? Instrumento da minha evolução. Então na hora que você vai xingar, você fala, vai, obrigado, vai, instrumento da minha evolução. Então fica a dica, viu, Léa? Passei pra frente, né? Estou usando agora sempre. Qualquer coisa que eu ouço ou no meu trabalho eu falo, obrigado, instrumento da minha evolução, e vamos mudar o pensamento, né? Não podia deixar a Léa de falar essa sua frase da palestra, inclusive da sua casa, foi fantástica, tá? O trabalho que eles fazem é fantástico. Depois, se você quiser deixar como pode ajudar, a gente coloca na nossa página. É um trabalho com crianças em situação de risco, como ele já disse. Nós fomos lá para conhecer, nós fomos lá para aprender, porque a gente trabalha com crianças, e todo intercâmbio de conhecimento é muito bem-vindo. E fomos lá uma vez para ajudar, eles
fazem feijoada, eles fazem um monte de trabalho para ajudar aquela casa. Então, fica aberta a página do Amigos do Bem para colocar a ajuda que for necessário, que a gente puder fazer, né? Como campanha, a gente está junto aí. São crianças que necessitam, pessoas que precisam da nossa ajuda. Sua palestra foi fantástica, vários comentários, vou te falar depois, você entra, mandaram abraços para você, para o palestrante, né? E é difícil falar palestrante, para o Gustavo, amigo nosso, dizendo que você foi assim, muito bom, muito assim, foi firme no que você falou, dentro da doutrina, exatamente, o bem é o bem e o mal é o mal, o meio termo, banho-maria não dá, não existe, né? Então, como eu pedi na oração de início, para a gente tentar absorver e colocar em prática, como o Gustavo falou, que o falar é fácil e o cumprir é difícil, mas não é impossível, né? Senão Deus não nos daria a oportunidade. Então eu queria fazer oração para a gente poder finalizar com o mesmo sentimento de gratidão por essa noite tão importante. Agradecemos a Deus pela oportunidade, a Jesus, nosso mestre, nosso amigo, Jesus, nosso modelo e guia. Agradecemos a todas as pessoas amigas que aqui estão, encarnadas e desencarnados, aos nossos amigos que nos assistiram e nos dão todo o apoio de amor e carinho também pela internet. Peço agora que nos unamos em pensamentos de paz, de amor, de saúde, imaginando, tendo em nossa mente a figura amável, meiga do Mestre Jesus, andando por este ambiente, passando por cada um de nós, se posicionando em nossa frente, com suas mãos, seu abraço, com essa luz que irradia de seu coração, nos sintamos abraçados por Jesus nesse momento. E essa luz que nos acalma, nos alivia, restabelece nossa saúde física, restabelece nossas células, restabelece a nossa saúde mental, o nosso equilíbrio, restabelece nossa saúde espiritual, nos dando força, coragem para enfrentar os desafios que nós mesmos pedimos e que muitas vezes reclamamos, mas damos conta. Basta crer. Jesus está sempre conosco, Deus não nos abandona. Pedimos também que essa luz e esse abraço vá a todos os amigos que nos assistem nesse momento, que se estenda a todos, fluidificando a água, colocando o remédio necessário a que todos nós precisamos aqui presentes e aos nossos amigos também. Que se estenda, Senhor, essa luz a seus lares, que tire de seus lares toda forma e pensamento negativa, todo irmãozinho menos evoluído que lá esteja, que seja amparado pela espiritualidade amiga e encaminhado para um lar, para um lugar de estudo ou para um pronto-socorro de atendimento espiritual. Ajude, Senhor, os nossos irmãos desencarnados a achar a luz, a achar o caminho, porque a ajuda existe, só precisam ter olhos para ver e ouvidos de ouvir. Essa energia que alcance essas pessoas, esses nossos amigos desencarnados. A todos que estão passando por momentos de dificuldades, que perderam seus entes queridos, momentos de depressão, problemas familiares, Senhor, dê força, paz e luz e equilíbrio, para que todos consigamos entender o porquê passamos por isso e melhorar dentro da lei natural, dentro da lei divina, sermos seres melhores amanhã do que fomos hoje. Muito obrigada, Senhor, por tantas bênçãos aqui recebidas. Agradecemos ao Mestre Jesus por estar conosco,
Agradecemos a espiritualidade amiga que nos acompanha pela tolerância, pela paciência conosco. O nosso anjo guardião, nosso protetor, também tem muita paciência com a gente. Agradecemos a ele também, todos os dias do nosso lado. E assim damos por encerrado mais um dia de aprendizado. Que assim seja. Eu vou ler só um texto que o Alexandre sempre faz um texto referente à palestra. Chama Diante da Lei. O espírito consciente, criado através dos milênios nos domínios inferiores da natureza, chega à condição de humanidade depois de haver pago os tributos que a evolução lhe reclama. À vista disso, é natural compreendas que o livre-arbítrio estabelece determinada posição para cada alma, porquanto cada pessoa deve a si mesma a situação que se coloca. Possuis o que deste, granjearás o que vens dando, conheces o que aprendestes, saberás o que estudas, encontrastes o que buscavas, acharás o que procuras, obtiveste o que pediste, alcançarás o que aspiras. És hoje o que fizeste contigo ontem, serás amanhã o que fazes contigo hoje. Chegamos no dia claro da razão, simples e ignorantes diante do aprimoramento e do progresso, mas com liberdade interior de escolher o próprio caminho. Todos temos, assim, na vontade a alavanca da vida, com infinitas possibilidades de mentalizar e realizar. O governo do universo é a justiça que define, em toda parte, a responsabilidade de cada um. A glória do universo é a sabedoria, expressando luz nas consciências. O sustento do universo é o trabalho que situa cada inteligência no lugar que lhe compete. A felicidade do universo é o amor na forma do bem de todos. O Criador concede às criaturas, no espaço e no tempo, as experiências que desejam, para que se ajustem, por fim, às leis de bondade e equilíbrio que o manifestam. Eis porque permanecer na sombra ou na luz, na dor ou na alegria, no mal ou no bem, é ação espiritual que depende de nós. Texto retirado de Emmanuel pelo médium Chico Xavier no livro Justiça Divina. Obrigada a todos, uma boa noite.